Bom dia, quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, mancebo e manceba, servo e serva, e aquele que ainda não é servo, o Espírito Santo de Deus já está trabalhando no coração dele, irá alcançá-lo e ele servirá esse maravilhoso, grandioso Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Amados irmãos e irmãs, abriremos nossas Bíblias nesse momento em 1 João 1, versículo de número 5, ao fortalecido e potente versículo de número 7. Assim diz a potente e resistente palavra do Senhor. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todo o pecado. Amados irmãos, existe muitos cristãos, irmão, que estão impregnados no mundo. Existe muito cristão que estão em cima do muro, bailando para lá e para cá. Tem culto na sua igreja, ele está na presença de Deus. Pulou da porta para fora, o coração dele está arraigado, está agarrado, está impregnado no mundo. Se não renunciarmos ao mundo, que é as trevas, para andar em retidão em Cristo Jesus, que é a luz do mundo, que nós somos sal da terra, nosso Senhor é a luz do mundo, você não tem comunhão com Cristo. Você não tem comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso de Israel. Você é um mentiroso. Sabe por quê, irmão? Tem muitos que eu conheço. Na igreja canta, pula, sapateia, tem ministério. Mas quando pula para fora, fulano de tal é feio, fulano de tal é indefeito, olha a roupa de Bertano, olha a roupa de Cicrano, ri de um, ri do outro, compra as coisas dos outros, não paga, usa mentira e sai pelo meio da rua exalando o seu veneno. E tem outros, irmãos, que diz que, presta atenção agora, amados irmãos e irmãs, isso é muito sério que eu vou dizer aqui agora. Tem muitos que diz que tem comunhão com Cristo, comunhão com o nosso Criador, comunhão com o nosso Pai Celestial que está no céu, que deu seu único Filho unigênito para pagar todos os nossos pecados, derramou seu sangue inocente para purificar nós, como o texto diz, de todos os nossos pecados. Mas, amados irmãos, tem irmão que se diz Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. Você é de qual igreja? Eu sou da igreja, é fulano de tal. Ele pode até ser da igreja, mas de Cristo Jesus ele não é. Do grandão da Galileia não é. Você sabe por quê? Em casa ele não tem contato com livro nenhum ligado à comunhão a Cristo Jesus. A Bíblia dele ele nem abre em casa. Já baixou lá no celular mesmo para não ter contato com as coisas de Deus. Misturou a Bíblia com coisa mundana, que é dentro do celular. Aí você sabe o que ele faz, irmão? Ele vem de estar preocupado com a palavra de Deus, preocupado com a salvação dele, preocupado com a união dos irmãos na igreja, preocupado com o ministério dele, preocupado com a responsabilidade que Deus colocou na mão dele, que Deus acreditou, confiou nele o ministério. Sabe o que ele está preocupado? Roupa bonita, fazer da igreja uma passarela. Chega lá o irmão, compra aquelas calças apertadinhas de country, aquelas camisas apertadinhas de country e sai pelo meio da igreja igual aqueles pirulito de festa, que eles enrolam ele assim, ó,
enrola até desenhar a bala e sai aquilo, é por dentro da igreja. O pastor está pregando toda hora, ele corre lá, arruma um jeito de levantar, de se destacar no meio dos irmãos, e no banheiro, daqui a pouco volta do banheiro, daqui 5, 10 minutos vai tomar água, daqui a pouquinho conversa com o amigo do lado, daqui a pouquinho mexe no celular. Isso não tem comunhão em Cristo Jesus. Ele não abandonou o mundão, ele não abandonou as trevas, ainda não está na luz. Se perguntar para ele a respeito da mensagem, qual foi a mensagem que foi pregada, você sentiu a presença de Deus naquele culto? Fica assim, fica sem resposta, sem ação. Porque a presença de Cristo Jesus na vida dele, o coração dele está fechado para a luz e aberto por dentro para fora das trevas. As irmãs, a mesma coisa, não estou dizendo todos os irmãos e nem todas as irmãs, a mesma coisa. Faz da igreja uma passarela, um desfile de moda. Todo dia que vai na igreja, uma roupa diferente, aquele negócio todo, aquelas roupas apertadas, marcando as partes íntimas delas, aqueles decotes, aquelas camisas sem manga, aquelas blusas sem manga, e vai para a igreja com aquilo, e anda para lá, anda para cá, não para nem no banheiro, nem no banco sentado em comunhão com os irmãos, nem consegue se concentrar na palavra de Deus, que está sendo pregada, as mensagens, os louvores. Os ministérios de dança que estão lá não sabem nada que passam na igreja. Por quê? O coração está irrigado, está impregnado, está agarrado no mundo, e as coisas de Deus estão passando longe. Mas eles acham que Deus dorme. Não. Deus é onisciente, onipresente, Deus está em todo lugar. A palavra de Deus é bem clara, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, com o grandão da Galileia, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Por que mentimos e não praticamos a verdade? Em João 8:44, o diabo é homicida e mentiroso desde o início do mundo, nunca se firmou na verdade. Todo aquele que mente se torna filho do diabo. Quantos que estão na igreja 10, 12, 13, 14 anos não sabem ler um versículo da Bíblia? Quando pede para abrir a Bíblia tem dificuldade. Por quê? Ele não tem convívio com a palavra de Deus, ele não tem comunhão com a palavra de Deus, ele não tem ligação com a palavra de Deus, ele não tem retidão na palavra de Deus. Mas ele quer ser só mais um na igreja, para dizer que está na igreja, fazendo da igreja a propaganda do seu corpo, fazendo da igreja a propaganda da sua imagem. Mas por que ele está fazendo da igreja a propaganda da sua imagem? Porque ele vai para a igreja para desfilar nos corredores, para lá e para cá, para lá e para cá, cabelo bem tratado, unha bem feita, para lá e para cá. Mas a comunhão com Deus, não desce o joelho no chão para orar. A oração está longe. Não tem convívio com Deus, não tem diretriz com Deus, não ora para Ele, não ora para sua família, não pede a Deus. Irmão, nós temos que renunciar tudo, viver Cristo Jesus, nós temos que ser um cristão. Nós somos um representante direto de Cristo Jesus na terra. Nós somos representante direto de Cristo. Direto, nós temos que representar a Deus todos os dias, que a palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus é bem clara. Dom para abrir um ministério de uma igreja é poucos. Mas o ministério de ir e vinde, responsabilidade de todos nós. Praticar o ir e vinde é responsabilidade nossa. Praticar o ir e vinde e pregar o evangelho a todos os campos, a todas as cidades, a todos os lugares e a todas as criaturas. Evangelizar e ganhar alma para o reino de Deus. Responsabilidade nossa. Se nós não tivermos comunhão em Cristo Jesus, nós não pregamos o evangelho, nós não falamos de Deus na rua, nós não demos paz do Senhor,
Por quê? Tem vergonha de ser crente, mas não tem vergonha de ir para a igreja todo empetecado, cortina, andando para lá e para cá dentro da igreja. Aí não tem vergonha não. Mas falar de Cristo Jesus, Pai do Senhor, Jesus te ama, faz uma visita na nossa igreja. Não, você não tem coragem. Orar para as pessoas, ler um versículo na rua, andar com a Bíblia na mão, tem vergonha. Mas não tem de estar passeando, desfilando dentro da igreja. Irmão, todo joelho se dobrará, toda língua se confessará diante do tribunal de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, do grandão da Galileia. É lá que nós vamos ver. Lá nós vamos dar conta de todas as nossas obras, seja ela boa, seja ela ruim, seja boa, seja mal ou seja boas obras. Nós vamos prestar conta do juízo final. Lá todo joelho se dobrará, toda língua se confessarás diante do tribunal do grandão da Galileia, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. É lá que eu quero ver. Lá vai se prostrar de joelho rico, pobre, amarelo, azul, borracheiro, mecânico, policial, juiz, fiscal, empresário, microempreendedor, é dona de casa, é faxineira, é advogado, doutor, médico, juiz. Todos nós vamos ter que prostrar de joelho lá. Lá não tem concepção de pessoas. Lá todos nós vamos estar de joelho para dar conta das nossas obras, seja lá boas ou ruins. Por isso que nós temos que renunciar ao mundo agora, viver Cristo Jesus, porque no juízo final, até os mortos serão ressuscitados para prestar conta dos seus pecados. Amados, isso é brincadeira não. Senhor, peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a nenenzinha. Abençoe esse local, essa casa, onde eu estou fazendo essa live, onde eu prego. Oro para as pessoas e leio a Bíblia, evangelizo. Senhor, peço que o Senhor estende a potente e poderosa mão do Senhor em direção à minha borracharia também, Senhor. Onde eu prego, oro para as pessoas, falo de Deus todos os dias, ganho alma para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor me abençoa para me tirar o meu sustento de cada dia, onde o Senhor envia os meus fregueses, onde o Senhor envia os meus fornecedores para mim também comprar minhas mercadorias, porque o Senhor é o meu pastor e nada eu tenho falta e nada me faltará, Senhor.